Tô carente, morena, não me provoca assim. The best radio station. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar, descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro, ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito, somos mais fortes e venceremos. Uma mensagem da sua web rádio Diggs. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Você está na melhor web rádio da internet. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. As notícias do seu clube, as informações com total credibilidade. Está no ar. No Gramado com a Didi. Muito boa noite, você que nos acompanha por todas as redes sociais. Olha, é um prazer e uma satisfação enorme estarmos juntos no programa No Gramado com a DIG, edição de segunda-feira, 8 de junho de 2020.
o seu noticiário esportivo semanal. Não tivemos semana passada o programa No Gramado com a DIG e também o programa Resenha Esportiva, devido à manutenção nos aparelhos da Web Rádio Digs. Não tivemos os dois programas, mas estamos voltando nesta semana com muita força, muita informação, muita coisa bacana dentro do nosso programa No Gramado com a DIG. Vamos juntos passar para você, torcedor, todas as notícias do futebol nacional. Por enquanto não estamos passando as notícias do futebol local devido a essa pandemia do coronavírus e a paralisação de todos os esportes em geral, no Brasil e também aqui no nosso norte de Minas, querido. Olha, o nosso programa No Gramado com a DIG tem o oferecimento de Rede Inova Drogarias. Drogaria Barbosa, a sua saúde em primeiro lugar. É a Drogaria Barbosa que cobre qualquer oferta da cidade, torcedor. A Drogaria Barbosa avisa: se você precisar, receba o seu medicamento na comodidade e segurança do seu lar. Pelo Disque Entrega Drogaria Barbosa, 3231-1539, 99896-5909. Conosco também Espaço Limpo Dig, produto de limpeza de ótima qualidade para você, dona de casa. E também Nanda Artes e Marla Confecções. É o pessoal que vem apoiando o esporte, o lazer e a cultura de Brasília de Minas, junto conosco no programa No Gramado com a DIG. Olha, programa No Gramado com a DIG, edição especial de segunda-feira, 8 de junho de 2020. E agora, o assunto do dia aqui no programa No Gramado com a DIG. Antes daquele boa noite o meu irmão e também comentarista esportivo, o comentarista da Palavra Fácil, Jean Bom Tempo. Boa noite, Geilson. Boa noite a cada uma das pessoas que acompanham o nosso programa pelas redes sociais, pelo nosso site. Esse é mais um programa No Gramado com a DIG nesta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, e a gente vai trazendo as principais notícias do que aconteceu no Brasil e também no nosso estado de Minas Gerais, no tocante ao esporte. Muito bem, Jean Bom Tempo, agora o assunto do dia. Assunto do dia. É isso, Geilson. O assunto do dia no meio esportivo cruzeirense foi a possibilidade, né, do Cruzeiro já havia demonstrado interesse no Lucas Romero. Tem algumas informações, algumas novidades. O Independente assumiu a possibilidade da venda do Lucas Romero. O Cruzeiro tenta a viabilidade da contratação de Lucas Romero. Lucas Romero que já está passando no Independente para 4 meses de salário atrasado e por isso ele tenta a liberação junto ao clube argentino, e o Cruzeiro tentando de todas as formas trazer mais esse grande jogador, esse volante que já declarou amores ao Cruzeiro e também amores à torcida e tenta o seu retorno também. É uma vontade do jogador jogar pelo Cruzeiro. Geilson, assunto do dia hoje, essa possibilidade da volta de Lucas Romero, do retorno do Lucas Romero. É uma vontade do jogador. Já há bom tempo, Lucas Romero agrega muito ao Cruzeiro nesta volta à Série A. Se Deus quiser, no ano de 2020 ainda teremos a Série B, que também colocaremos em pauta em nossas jornadas esportivas com o Cruzeirão Cabuloso. A todo o pessoal do grupo Cruzeirão Cabuloso de Belo Horizonte que nos acompanha, nosso muito boa noite. Já há bom tempo, Cruzeiro perdeu Henrique e uma série de jogadores devido também às condições financeiras. Essa possível chegada do Lucas Romero agrega muito à equipe cruzeirense? É isso, Geilson. Lembrando que a notícia foi dada a semana passada, né, pela Rádio Itatiaia, que teria dito que o jogador teria ligado para David, né, que David é o novo diretor técnico do Cruzeiro, e por isso abriu-se a possibilidade do Lucas Romero voltar. Quanto à questão das dispensas, tivemos também, né, nessa semana a dispensa do Robinho e também do Edilson,
porque foram dois jogadores que disseram surpresos com a demissão, não esperavam que sairiam tão rápido do Cruzeiro, conforme acabaram saindo, mas são dois nomes também que acabaram saindo do Cruzeiro. É o Cruzeiro que vai tentando se remodelar, Gilson. Falando na questão do Lucas Romero, é um grandíssimo jogador polivalente, joga tanto pelo meio de campo ali como lateral, mas já jogou também fazendo às vezes lateral direito. É um jogador que quando apareceu no Cruzeiro jogou muito bem, conseguiu produzir grandes jogos com a camisa do Cruzeiro, ali naquela Copa do Brasil de 2018 principalmente, quando o Cruzeiro acabou se sagrando campeão. Teve várias vezes que o Cruzeiro não tinha lateral, o Lucas Romero se desdobrava ali e fazia às vezes de lateral direito quando o Cruzeiro tinha dificuldades por aquele setor. E é um grande jogador. Se o Cruzeiro conseguisse a contratação, seria um grandíssimo jogador para o elenco do Cruzeiro, mas fica a expectativa da torcida cruzeirense aí. A notícia foi dada um pouco mais cedo também pelo Super Esportes, pela própria Rádio Itatiaia, que haveria essa possibilidade do Lucas Romero vestir a camisa do Cruzeiro, pela vontade do jogador, que teria ligado para David, atual diretor do Cruzeiro, para tentar viabilizar a chegada do jogador ao Cruzeiro. Outras notícias, Geilson, que chegam também do Cruzeiro é a tentativa. A Chapecoense tentou a contratação do jogador Rafael Santos, lateral esquerdo, a Chapecoense tentando a contratação do atleta, mas ainda não evoluiu, porque o Cruzeiro, apesar de precisar fazer caixa, o Cruzeiro também tenta segurar alguns jogadores ali que considera importantes. Outra venda, perda ruim para o Cruzeiro, né? Foi a venda do lateral junto ao Atlético Paranaense, do zagueiro, aliás, o Cruzeiro que vendeu para o Atlético Paranaense o jogador e não conseguiu, porque ele precisava de dinheiro, né, para poder manter as contas em dias. É outra forma de receita que o presidente do Cruzeiro diria que tentaria, né, de se manter, tentando manter o time a partir desse ano de 2020. Então o Cruzeiro aposta em várias vendas e aposta na reconstrução do Cruzeiro. É isso que o presidente do Cruzeiro vai tentar fazer esse ano, e o Cruzeiro vai tentando se erguer esse ano de 2020. Lembrando que o Cruzeiro já projeta o ano do seu centenário, estando na Série B ou não. O Cruzeiro já pensa em como viabilizar o time para que em 2020 tenha um belo plantel, um belo elenco, e que o elenco do Cruzeiro consiga fazer com que o time chegue, né, no que tem projetado para o ano 2021. O Cruzeiro que tem nessa retorno à Série A sua principal objetivo para esse ano de 2020, né? O Cruzeiro que durante muitos anos viveu boas épocas de vacas gordas, né? Como a gente gosta de dizer, o Cruzeiro que ganhou muito dinheiro, mas ao mesmo tempo também por essa gestão desastrosa que a gente já vem falando desde o ano passado aqui. O Cruzeiro acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e vive a pior crise de sua história, mas mesmo assim o Sérgio Santos Rodrigues foi eleito no mês de maio, tenta fazer o Cruzeiro se erguer e voltar a ser o que era de novo, mas o Cruzeiro tentando dessa maneira se erguer no cenário esportivo do futebol, né? Lembrando que o vôlei do Cruzeiro segue com a administração independente, como era desde da gestão Perrella, que o vôlei do Cruzeiro, o vôlei é gerido pelo grupo SADA, o SADA Cruzeiro Vôlei, né? É o nome do time, e portanto o vôlei do Cruzeiro não sofre grandes alterações financeiras em relação ao futebol, uma vez até que o vôlei do Cruzeiro está contratando alguns jogadores. Muito bem, Jean Bontempo comentando o assunto do dia a respeito do Cruzeirão cabuloso. Toda a China Azul que está aí conosco, o pessoal da Máfia Azul conferindo o nosso programa no Gramado com a Digo. Nosso muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma satisfação enorme ter todos vocês conosco, participando, interagindo e conferindo o programa No Gramado com a Dig. Edição de segunda-feira, 8 de junho de 2020.
Muito bem, o relógio marca 20 horas 19 minutos, 8h19 da noite. Olha, vamos com o primeiro noticiário esportivo desta segunda-feira. Federação Paulista de Futebol vai apresentar nova proposta para a retomada do Paulistão aos clubes. Então vamos conferir agora a informação que chega. A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta sexta-feira que encaminhará novamente ao governo do estado de São Paulo e às prefeituras uma proposta para a retomada dos treinamentos em cidades onde as atividades ainda não foram liberadas devido à pandemia do novo coronavírus. O assunto foi tratado em uma videoconferência que reuniu dirigentes da entidade, dos clubes da primeira divisão e de representantes de sindicatos de atletas e árbitros. Segundo o comunicado emitido após a reunião, a federação entende ter protocolos mais rigorosos do que, por exemplo, aqueles que liberam o funcionamento de shoppings na flexibilização da quarentena no estado. Ainda conforme a nota, esse processo de volta prevê uma testagem de todos os profissionais envolvidos com o futebol e a retomada gradual de treinos, inicialmente com atividades individuais e em ambientes abertos. No fim de maio, o governador João Dória estabeleceu que a retomada das atividades em São Paulo a partir de junho seria feita em 5 fases, conforme a situação de cada região do estado, atualizadas a cada 2 semanas. Quanto mais avançada a etapa, maior a flexibilização. A Federação Paulista espera uma resposta do governo até a próxima terça-feira, quando será a nova reunião da entidade. Dória, porém, ainda não tem previsão de quando o futebol será liberado. Esportes, de maneira geral, não apenas o futebol, estão sendo objeto de análise pelo Comitê de Saúde, de forma dedicada, e também recebendo sugestões e protocolos, seja da Federação Paulista de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol, assim como das federações de outras práticas esportivas. Ainda não há uma posição definida sobre o prazo para o retorno do futebol e dos demais esportes. A declaração do governador se deu durante uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, também nesta sexta-feira. O estado é o mais afetado pela Covid-19 no país, com mais de 134 mil casos e quase 9 mil mortes. No mesmo evento, o coordenador de Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Carlos Carvalho, disse que o governo trabalha em 2 frentes no que tange ao esporte. Primeiro, temos um grupo estudando a forma como o vírus se espalha ou ele pode ser disseminado numa corrida, numa atividade de bicicleta, num jogo de futebol ou de basquete ou num jogo de tênis. Então pretendemos levar nessas próximas 2 semanas isso para discussão do comitê de crise para embasar uma sugestão de uma eventual abertura desse tipo de atividade, se isso for seguro, se isso for possível. À outra frente, temos tido contato com as devidas federações e estamos aguardando que elas apresentem os protocolos dos clubes para podermos colocar isso em discussão mais detalhada, se vai ser possível voltarmos os campeonatos ou o que foi interrompido. A Série A1, como é chamada a primeira divisão do Campeonato Paulista, está paralisada desde 16 de março, após a vitória do Guarani sobre a Ponte Preta por 3-2 em Campinas, em partida disputada já com portões fechados. A competição foi suspensa na 10ª rodada, restando 2 para o término da primeira fase. A federação defende que o torneio seja finalizado dentro de campo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves. Muito bem, agradecendo a informação do Lincoln Chaves, que gentilmente nos cedeu aí essa sonora bacana, essa sonora gostosa aí, a respeito da Federação Paulista, que pretende apresentar uma nova proposta para os clubes que disputam o Campeonato Paulista para essa retomada do Campeonato Paulista. Lembrando que hoje ficou em pauta o Red Bull Bragantino voltando às suas atividades, o primeiro clube de São Paulo voltando às suas atividades normais, o que gerou muita polêmica para dirigentes de Ponte Preta e outros clubes paulistas, vendo a equipe do Red Bull Bragantino voltando antes do que estava aí acordado para os clubes voltar a treinar normalmente. Então, o Red Bull Bragantino já está de volta aos seus treinamentos. Jean Bontempo comenta a respeito dessa nova proposta para a retomada do Paulistão.
O que também deve, se assim Deus abençoar, voltar o Mineiro, o Brasileiro, Copa Libertadores, Sul-Americana, esse vírus sair para lá e voltar essa paixão nacional que é o esporte de Bom Tempo. Lembrando, Geilson, que havia marcado essa reunião dos clubes paulistas com a Federação Paulista para o dia 9 de junho, ou seja, amanhã, terça-feira, mas essa reunião foi adiada. A Federação Paulista informou hoje que adiaria a reunião para o dia 10/6 de 2020, ou seja, depois de amanhã. E com isso, a Federação Paulista vai tentando retomar o seu campeonato. E com isso, a Federação Paulista tenta viabilizar de novo o campeonato. O campeonato foi parado ali no início da pandemia, no início que o Brasil se aventava com o crescimento da pandemia. Mas há um risco enorme do Brasil tentar voltar ao futebol e esses campeonatos, porque os números não são animadores, uma vez que tem mostrado acerca da pandemia no Brasil que os números têm subido, apesar do governo ainda omitir alguns dados e mesmo assim volta e depois repõe os dados no outro dia, mas ainda assim o que aparece é que a pandemia no Brasil ainda está longe de chegar a um nível controlado e isso acaba apesar da pandemia estar com níveis controlados, isso acaba não está ainda com níveis controlados, o que acaba prejudicando esse retorno ao futebol, mas são algo que vai acontecendo e o futebol precisa voltar, né, Gilson? Como você mesmo disse, o futebol precisa voltar, nós precisamos voltar à vida normal e com isso o futebol também retornará e trará grandes conquistas ainda para os seus torcedores ao longo desse ano de 2020. Muito bem dito, Bom Tempo. Nosso futebol local, futebol regional do norte de Minas, de Brasília de Minas e também dessas cidades vizinhas precisa ter a sua retomada. A gente sabe de todas as precauções devidos a essa pandemia do coronavírus, mas a gente torce para que passe logo essa pandemia do coronavírus e que possa voltar o nosso campeonato local, o nosso campeonato brasileirense, campeonato luislandense, campeonato mirabelense, campeonato de São Francisco, campeonato de Januária e tantos outros campeonatos importantes dentro desse cenário esportivo do norte de Minas, também o campeonato em Montes Claros, que Deus abençoe que essa pandemia passe para que voltem. É o esporte que tira o jovem das drogas, faz o jovem sorrir. Então, que Deus possa abençoar para que essa pandemia passe logo e que a gente possa ter de volta os campeonatos, ter de volta toda essa paixão nacional. E que também o pessoal possa também, logo após a pandemia, colaborar, né, apoiando os clubes principalmente os clubes amadores, que com certeza com a pandemia voltarão mais enfraquecidos. Então que o pessoal possa apoiar cada vez mais os clubes amadores da nossa região para que eles possam voltar após a pandemia mais fortalecidos, para que tenhamos belíssimos espetáculos dentro de campo. Fica aqui a nossa dica para você que está aí nos ouvindo e conferindo o programa No Gramado com a DIG. Isso não é nenhuma crítica, a gente só está dando uma sugestão para que volte após passar essa pandemia, para que o pessoal possa apoiar cada vez mais o esporte, que é o esporte que tira o jovem da droga e faz o jovem sorrir. 20h27. Programa No Gramado com a DIG, edição de segunda-feira, 8 de junho de 2020, no oferecimento de Rede Nova Drogarias, Drogaria Barbosa, a sua saúde em primeiro lugar. É a Drogaria Barbosa que cobre qualquer oferta da cidade, torcedor. Ligue para a Drogaria Barbosa e receba o seu medicamento na comodidade e segurança do seu lar. 3231 1539 998 965909. Drogaria Barbosa, no apoio do programa No Gramado com a DIG. Conosco também o Espaço Limpo Digs, produto de limpeza de ótima qualidade para você, dona de casa. É o Espaço Limpo Digs chegando em Brasília de Minas e região. 991-468344 ou 999-780421.
Espaço Limpo Digues. Corra com coronavírus da sua casa usando produtos do Espaço Limpo Digues, chegando em Brasília de Minas e toda a região. Conosco também Nandartes e Marla Confecções. É o pessoal que vem apoiando o esporte, o lazer e a cultura de Brasília de Minas. Olha, vamos juntos com o programa No Gramado com a Diga, essa edição gostosa de segunda-feira, 8 de junho de 2020. Vamos agora com mais notícias. Está chegando mais informação no ar aqui para debatermos no programa No Gramado com a DIG. Olha, vamos falar agora de Márcio Guedes. Márcio Guedes comenta: pandemia expôs saúde financeira dos clubes brasileiros. É o Márcio Guedes comentando a respeito da saúde financeira dos clubes de futebol, já pensando nesta pandemia que alastra o futebol brasileiro. E o clube precisa ter o seu dinheiro gerado através das receitas, como por exemplo o seu torcedor, que vá a campo e também contribui para que o clube fique mais fortalecido. Então vamos lá ouvir a opinião do Márcio Guedes. Olha, 20 horas 30 minutos, relógio marca 8h30, é hora de informação no ar. A crise do corona conseguiu confirmar quais os clubes que já estavam bem estruturados e os que, ao contrário, apenas caíram mais fundo no buraco onde já estavam. Palmeiras, Grêmio e principalmente Flamengo sofrem, é claro, pesados prejuízos com a parada, mas continuam saudáveis, e no caso do Flamengo, até em condições de gastar uma fortuna na renovação de Jesus. Estão premiados com justiça por terem se organizado. Um bom destaque também é a recuperação financeira do Ceará. Na outra ponta, e que ponta numerosa, estão quase todos, incluindo o Vasco, de muitos salários atrasados e até de candidato à presidência se metendo em contratações. O Corinthians também demitindo meio mundo com dívidas de mais de 600 milhões. E Santos e Botafogo, orgulhosos do passado, mas vivendo crise crônica. Em Botafogo, boa parte do tempo da pandemia foi gasta em promessas absurdas de contratações internacionais. No final das contas, ficou apenas agravada a crise crônica geral dos clubes brasileiros, e é possível que dela sobrem muito poucos, cada vez menos, que poderão ser de fato chamados de grandes. Para a Rádio Nacional, Márcio Guedes. Jean Bontempo, você pode comentar um pouquinho a respeito aí do comentário do nosso amigo Robson de Brasília, Distrito Federal. Muito boa noite, Robson. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os cruzeirenses que acompanham também esse programa No Gramado com a DIG. Robson, você falando acerca dessa possibilidade, a gente já noticiou no início do programa aqui a possibilidade do Lucas Romero ser contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que já havia, a gente noticiou que na semana passada a Rádio Itatiaia deu a informação de que o volante teria ligado para o David, hoje diretor técnico do Cruzeiro, para saber da possibilidade da contratação do jogador pelo Cruzeiro. Lembrando que a gente noticiou aqui também que o Independente tem a vontade de vender o jogador e não de fazer empréstimo ou algum tipo de situação desse tipo. Porém, o Independente poderia facilitar a saída do jogador, uma vez que o Independente também não consegue efetuar o pagamento dos salários do atleta. Já estão há 4 meses sem receber os salários dos atletas da equipe do Independente da Argentina. Então o Cruzeiro busca parceiros para viabilizar a chegada do atacante, do volante, ou então tenta uma redução salarial para que o Lucas Romero chegasse ao Cruzeiro no patamar ali de R$150 mil, que é o que o Cruzeiro pode pagar sozinho. Com parceiros do Cruzeiro, e alguns atletas até recebem mais do que isso, mas o
teto salarial do Cruzeiro, hoje estabelecido pelo próprio presidente, pelo comitê gestor, pelo conselho gestor e agora pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, é de R$150 mil. Portanto, os atletas que vierem ao Cruzeiro não chegarão com salários astronômicos como acontecia em anos anteriores. Portanto, o Cruzeiro sonha com o jogador, tenta a contratação, tenta viabilizar a chegada do atleta, mas é uma negociação que ainda pode evoluir nos próximos dias. Mas fato é que, se acontecesse, seria uma grande notícia para o torcedor cruzeirense que anda tão machucado nesses últimos tempos. É o Cruzeiro que procura enxugar a sua folha salarial, porque não é fácil um clube da grandeza do Cruzeiro que é gigante no cenário esportivo nacional e também no cenário esportivo mundial, o Cruzeiro passando por um momento tão complicado, tão difícil em toda a sua grandiosa história e tendo que sim enxugar a sua folha salarial. Tanto é que o Robinho saiu o Rodriguinho e tantos outros jogadores aí, vai sair ainda mais. O Fred, tantos outros jogadores do Cruzeiro, Thiago Neves e tantos outros, próprio Edilson, né? Então, assim, o Cruzeiro tendo que enxugar a sua folha salarial, porque a Série B realmente não é brincadeira para ninguém. Tivemos vastas experiências de clubes grandes indo para a Série B e voltando, e com o Cruzeiro não será diferente. O Cruzeiro vai cair, já caiu aliás, vai jogar a Série B e vai voltar mais gigante ainda. Jean Bontempo agora comenta a respeito do Márcio Guedes, comentando a pandemia financeira dos clubes, Jean Bontempo. O que a gente falava já há algum tempo, né? Os clubes são mal administrados já ao longo de vários anos, e a pandemia da Covid-19 apenas evidenciou algo que a gente já sabia, algo que a gente já percebia que acontecia ao longo dos anos, mas infelizmente os torcedores não queriam ver o que estava acontecendo dentro do seu próprio clube. Mas fato é que esses clubes são mal administrados no Brasil, são clubes que têm potenciais de gerar receita na casa de 300, 400, 500 milhões, cada um desses grandes clubes, né, que a gente fala, e são clubes que são mal administrados. Você tem dívidas na casa de 600, 700, 800, 1 bilhão, como pode chegar a dívida do Cruzeiro ao longo dessa nova auditoria que será feita, que vai sendo feita pela Kroll, que vai sendo evidenciada o grande rombo financeiro que foi feito no Cruzeiro, dívidas, um prejuízo no ano passado na casa de 400 milhões de reais. Então, essa pandemia do coronavírus apenas evidencia algo que a gente já sabe, mas que, porque acaba passando despercebido, a gente às vezes releva, às vezes não discute com mais profundidade, mas fato é que os clubes brasileiros são mal administrados e a pandemia apenas evidencia isso, como quase tudo no Brasil, né? No Brasil, tanto na política quanto no futebol, a gente às vezes vê muita maquiagem por cima de várias situações, mas no momento de crise acaba tudo ficando evidenciado e a gente escancara, um momento de crise desse escancara os problemas que a gente tem, e às vezes a gente faz vista grossa, muitas vezes não consegue enxergar, às vezes por um certo fanatismo, por uma certa boa vontade em relação a algumas situações, a gente não enxerga algo que está tão escancarado. Aí nesses momentos de crise, como é o caso dessa pandemia, que é um problema mundial, escancara tudo que a gente já sabe. Só para complementar a sua fala, e quem acaba pagando o pato com tudo isso é o torcedor, que ama o esporte, que gosta do seu clube, que vai a campo, que até chora pelo seu clube e acaba pagando, né, Jean Bontempo, pela má administração dos seus gestores. Gelson Robson coloca ali que o Corinthians com 3 meses de salário atrasado, não só o Corinthians, o Vasco também. O próprio Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro salários atrasados. O Vasco teve que fazer demissões em massa a semana passada, na casa de 50 funcionários, para tentar conter os resultados da Covid-19 dentro do caixa vascaíno. O próprio Flamengo, que é um time bem administrado, conseguiu suprir bem, mas também teve que fazer demissões. Vários clubes, o Palmeiras também tendo que fazer cortes de salários. Agora enfim, o Grêmio também já está passando por dificuldades, também, Internacional. São clubes, mas essa é a grande diferença, né? A gente fala da questão da administração. 2 clubes, para mim, a meu ver, que seguem o exemplo,
são Flamengo e Grêmio. Muitos se colocam o Palmeiras, mas o Palmeiras vive uma situação paralela devido a uns grandes patrocínios da própria Crefisa, da FAM, enfim, são vários, gestores ali do mesmo grupo de patrocinadores que acabam injetando dinheiro no Palmeiras. Então é uma administração que não é que a administração é 100%, vamos dizer assim, não tem austeridade na administração do clube. Muito pelo contrário, o Palmeiras gastou e gastou muito pelo tanto de títulos que ganhou. O Flamengo, com bem menos investimento, conseguiu mais títulos que o Palmeiras no período de um ano. Ou seja, então eu coloco o Grêmio à frente de todos eles, na minha visão, porque o Grêmio é um clube que, assim como o Cruzeiro, como o Atlético, como o América, enfim, vários outros clubes do Brasil. O Grêmio é um clube que não tem uma receita gigante de televisão, por exemplo. O Grêmio tem apenas sua torcida. E o Grêmio tem várias receitas, não só de jogadores, mas de sócio-torcedor, do próprio estádio, que o Grêmio agora vai passar a administrar o seu estádio. O Grêmio tem um programa de transparência em seu site que apresenta o torcedor, inclusive o Cruzeiro. Essa gestão atual tem se espelhado bastante na gestão gremista para tentar conduzir o clube, a reconstrução do clube. Lembrando que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, pegou o Grêmio numa situação deprimente financeira, uma situação, em muitos casos, considerada pela imprensa gaúcha como uma situação caótica, e ele foi remendando ali, contratando alguns jogadores mais baratos. O Grêmio passou vários anos ali sem conseguir ganhar nem Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi sendo zoado, o torcedor gremista, pelos torcedores colorados, e hoje o Grêmio, essa potência, conseguiu chegar longe, e o Inter agora tenta se erguer do mesmo jeito que o Grêmio conseguiu. Muito bem, já bom tempo, só para ressaltar o que eu estava falando agora há pouco a respeito dos torcedores que vão a campo, gostam dos seus clubes, às vezes choram, passam por momentos complicados. O próprio Robson acaba de confirmar aquilo que eu disse. Rapaz, eu chorei, viu, cara? Não no jogo do Palmeiras, mas naquele jogo contra o poderoso CSA. Ali foi nosso rebaixamento. Então é o Robson dando mais credibilidade ao que nós estamos falando aqui dentro do programa No Gramado com a DIG. Olha o programa No Gramado com a DIG, edição de segunda-feira, 8 de junho de 2020. E você conosco, participando e conferindo esse programa todo especial, todo dedicado a você, torcedor, que está aí do outro lado conferindo a nossa programação, conferindo o nosso programa No Gramado com a DIG. Para nós é um prazer e uma satisfação enorme ter todos vocês conosco em nosso programa No Gramado com a DIG. O nosso programa já está chegando, batendo a marca de mais de 7.800 pessoas nos acompanhando através do nosso site www.webradiodigs.com. Nosso muito boa noite a cada um de vocês que estão aí conosco por esse Brasilzão afora. Eu estive em Montes Claros, já há um bom tempo, há poucos dias, e uma coisa gratificante, um relato bacana e bonito que eu obtive em Montes Claros. Um rapaz de Montes Claros, nós que fizemos, para complementar o que eu vou falar, o nome do rapaz, o Breno, nós que fizemos os 57 anos de Mirabela, Pedras de Maria da Cruz versus Mirabela, no belíssimo campo Fábio Rabelo. E o rapaz de Montes Claros, muito bacana, disse: olha, eu estava lá, eu acompanhei, saí de Montes Claros e fui até Mirabela acompanhar os 57 anos de Mirabela e me emocionei bastante nas arquibancadas com a transmissão esportiva em tempo real, ao vivo com vocês lá em cima fazendo, e eu da arquibancada muito emocionado com o que vi. Após o jogo, ele foi para o show lá dos 57 anos de Mirabela. Mais um relato bacana do rapaz de Montes Claros que esteve em Mirabela nos 57 anos de Mirabela. Então a gente agradece a cada um de vocês que estão nos apoiando, que estão conferindo o nosso trabalho. Nosso trabalho está sendo bem aceito, graças a Deus, pelos boleiros de Brasília de Minas,
por todos os boleiros do norte de Minas. Só uma história rápida aqui dentro do programa No Gramado com a DIG que eu presenciei dentro de Montes Claros. O rapaz que foi até os 57 anos de Mirabela e se emocionou com a nossa transmissão esportiva. Olha, o relógio marca 20 horas 43 minutos, 8h43. É hora de informação no ar no programa No Gramado com a DIG. Olha, futebol está autorizado a voltar aos campos no Rio de Janeiro, mas sem o principal, sem o torcedor, sem o dono do espetáculo, sem o torcedor. Mas está autorizado a volta aos campos no Rio de Janeiro do futebol. E a bola vai voltar a rolar no Rio de Janeiro. Em decreto assinado ontem e publicado no Diário Oficial do Estado, o governador Wilson Witzel autoriza a volta de algumas atividades, dentre elas os esportes de alto rendimento, incluindo o futebol. O Rio de Janeiro afirma que essas decisões foram baseadas em dados que indicam a redução da pandemia no Rio de Janeiro. Portanto, o futebol vai poder voltar com apenas 3 estádios: Maracanã, São Januário, estádio do Vasco da Gama e o estádio do Botafogo, Newton Santos. Porém, a princípio, os jogos voltarão aos gramados, mas sem os torcedores. Futuramente, existe a possibilidade de ser utilizado 1/3 do público em cada um desses 3 estádios de forma gradual. Por exemplo, o Maracanã corresponderia a 22 mil pessoas, São Januário 7 mil torcedores e o Newton Santos com 14 mil torcedores. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro fará uma reunião com os clubes da Série A, um conselho arbitral, para que possam ser alinhavados os detalhes finais do retorno do Campeonato Carioca edição 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, André Luiz Mendes. Várias etapas que vão sendo cumpridas ao longo desse ano para a retomada da atividade devido à paralisação por causa da pandemia da Covid-19, e são várias etapas que o mundo inteiro vem aderindo. O Brasil não está sendo diferente, tem tentado, aliás, apesar de todo o furdunço dessas manifestações que a gente está tendo, tanto de um lado quanto de outro, mas são manifestações, a meu ver, indevidas nesse momento. Não importa o lado, o principal momento agora é de tentar ficar em casa e fazer a quarentena para tentar conter o avanço do vírus. Não importa se você está contra ou a favor do governo, a melhor situação agora seria ficar em casa e tentar conter o avanço do vírus no Brasil, porque o pior da pandemia ainda está por vir no Brasil, é o que dizem alguns especialistas. Então são várias situações que acontecem. E o Brasil, o Rio de Janeiro já aventava com essa possibilidade da volta do Campeonato Carioca ainda nesse mês de junho, com alguns estádios ali próximo da região da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana ali do Rio de Janeiro, tendo os jogos somente naquele gramado. O principal palco seria o estádio Maracanã, mas sem torcedores. É algo que o torcedor brasileiro vai ter que acostumar nesse primeiro momento. A futebol sem torcida, depois a torcida, 1/3 da torcida quando a pandemia for controlada, e assim vai subindo progressivamente até conseguir ter os estádios do modo como era anteriormente, até ter um controle sobre essa pandemia ou ter alguma vacina, algum tipo de
de contenção dessa pandemia que não seja o isolamento social. Até lá a gente vai ter que ir convivendo com isso, espaços, eventos em espaços mesmo fechados ou abertos com o número de pessoas reduzidas, e mesmo quando for ter que trazer pessoas, reduzindo ainda mais o número ao mínimo possível, até assim poder voltar à normalidade e a gente conseguir voltar à vida normal no mundo pós-pandemia, que será com certeza um mundo diferente. Muito bem, Jean Bontempo. Olha, só para ratificar o que eu estava falando antes, aqui a respeito do pessoal que nos acompanha em Montes Claros, estava participando lá desses 57 anos da cidade de Mirabela, amistoso entre Pedra de Maria da Cruz versus a seleção de Mirabela. Vamos ouvir uma sonora. Ô Gilson, topo, velho. Esse moço, cê é fera, hein? Bacana, moço. Tá doido? Locutor é top, velho. Valeu. Isso aí, cara, parabéns. Deus abençoe mais e mais aí, que só crescer mais essa área sua aí. Bacana, vamos ser fera. Falou, negão, um abraço. Muito bem, só para ratificar o que nós estávamos falando ainda há pouco a respeito do torcedor aí de Montes Claros, que participou lá desses 57 anos de Mirabela. Ele gentilmente cedeu uma sonora para que nós pudéssemos colocar aqui no programa No Gramado com a DIG. Jean Bontempo, o seu destaque final, para nós finalizarmos o programa No Gramado com a DIG, Jean Bontempo. Gilson, gostaria de deixar o meu boa noite a cada uma das pessoas que nos acompanham por todas as nossas redes sociais, também pelo nosso site webradios.com e por todas as pessoas que nos acompanham o nosso trabalho. Meu muito obrigado, meu boa noite, que Deus abençoe a noite e a semana de cada um de vocês. Muito bem, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram juntos nesse programa gostoso No Gramado com a DIG. Olha, quinta-feira, fique conosco já novamente com o programa Resenha Esportiva. Uma ótima noite a todos. Para o rival Minas, já Lorene se despediu do São Paulo Barueri. A aposta é